famílias, tudo bem? Como estão? Como passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa lição da Escola Bíblica Divertida. Nós estamos na lição 9, Esdras e sua grande missão. Mas antes de conhecermos a lição, vamos fazer como sempre. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a entender a lição, que nos ajude a praticar tudo que nós temos aprendido. E vamos agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, não é? Aí onde você está, feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por esse dia, pela semana que passou, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre cada criança, cada família, cada professora, sobre a nossa igreja, nossos familiares, nossos amigos e irmãos. Agora nós queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a entender a lição de hoje e nos ajude a fazer sempre a tua vontade. Perdoa o nosso pecado, fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos conhecer o versículo de hoje. O versículo diz o seguinte, está lá no Salmo 145, versículo 13, da linguagem de hoje, na Bíblia da linguagem de hoje. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, versículo 13. E o que esse versículo quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que Deus prometeu ao seu povo que ele voltaria para Jerusalém. Lembram que o povo saiu cativo de Jerusalém, foi para a Babilônia, mas Deus prometeu que eles um dia iriam voltar. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que está na sua palavra, Deus cumpre. Então, é importante nós guardarmos já esse primeiro ensinamento, tá bom? Vamos repetir então? Salmo 145, versículo 13. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, versículo 13. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Amém? Então agora, sem demora, vamos aprender a lição de hoje. Crianças, se vocês já brincaram de igreja, de ser pastor, professor da escola bíblica ou de ensinar a Bíblia, vocês vão gostar da lição de hoje, porque nós vamos aprender sobre alguém que gostava muito de ensinar a palavra de Deus às pessoas. O seu nome era Esdras. Esdras nasceu e cresceu na Babilônia. Ele deve ter ouvido de seus pais sobre Jerusalém e sobre a beleza da cidade até o dia em que foi invadida pelo rei Nabucodonosor. Mesmo longe de Jerusalém, Esdras aprendeu sobre o Deus verdadeiro. Ele gostava de ouvir as histórias sobre Abraão, Moisés, Josué e Samuel. Esdras cresceu e se tornou um estudioso da Bíblia. Ele sempre tentava fazer as coisas da maneira que a Bíblia ensina. Esdras também gostava muito de ensinar a Bíblia às pessoas e era bom professor. Por isso, resolveu voltar a Jerusalém e ensinar a palavra de Deus às pessoas de lá. Seria uma grande missão. Mas primeiro, ele tinha que pedir permissão ao rei para viajar. Vocês acham que o rei deixou Esdras ir? Sim, o rei permitiu que Esdras fosse com um grupo grande de pessoas e o rei ainda deu uma oferta para a reconstrução do templo.
Antes de partir, Esdras reuniu as pessoas perto de um grande rio. Lá, ele e o povo oraram, pedindo que Deus os protegesse de bandidos e de inimigos na longa viagem que iriam fazer. E Deus respondeu suas orações. A viagem durou muitos dias e eles chegaram bem em Jerusalém, mas cansados. Eles descansaram por 3 dias e depois foram ao templo para levar as ofertas, a prata e o ouro que haviam levado da Babilônia. Esdras passou a ensinar ao povo a palavra de Deus. Todos estavam muito felizes, mas um dia alguns dos líderes vieram falar com Esdras. Eles falaram que o povo não estava obedecendo às leis de Deus. Muitos homens se casaram com mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. As pessoas estavam imitando as coisas erradas que faziam outros povos que não conheciam ao Deus verdadeiro e também estavam adorando deuses falsos. Quando Esdras ouviu tudo isso, ficou muito triste e começou a chorar. Ele rasgou sua roupa, arrancou seus cabelos e sua barba. Que estranha essa atitude! Mas naquela época, isso era sinal de muita tristeza. Esdras ficou sentado chorando durante bastante tempo. Quando chegou a tarde, ele se levantou e orou de joelhos em voz alta em frente do templo. Enquanto ele orava pedindo que Deus perdoasse os pecados do povo, homens, mulheres e crianças foram chegando e ficando em volta dele. Todos estavam muito tristes e também choraram porque sabiam que tinham pecado, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Alguns dias depois, Esdras reuniu todos os líderes e o povo no pátio do templo. Esdras falou ao povo que todos precisavam confessar seus pecados a Deus, pedir perdão e decidir não fazer mais as coisas que desagradavam ao Senhor. Eles deveriam se separar das pessoas que não eram do povo de Deus e viver de acordo com a lei do Senhor. O que vocês acham que o povo fez quando ouviu a mensagem de Esdras? Todos responderam que fariam tudo o que Esdras mandasse. Eles se arrependeram de verdade, quiseram corrigir as coisas erradas e não fazer mais. Queriam obedecer à palavra de Deus e viver fazendo o que agrada ao Senhor. Pois é, crianças, Deus queria que o seu povo fosse um povo diferente, que não fosse igual aos outros povos que adoravam a ídolos feitos de barro e de madeira. Deus queria que o seu povo somente o adorasse, fizesse as coisas certas. E hoje ainda Deus quer que o seu povo, nós, o seu povo, façamos assim também. Que nós o adoremos, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós falemos dele a outras pessoas que ainda não o conhecem, que a gente evite sempre fazer a coisa errada. E quando você perceber que fez alguma coisa errada, não se conforme com isso. Vá para o seu quarto, num cantinho da sua casa, faça a sua oração, fale com Deus, peça a Ele que te perdoe e que te ajude a fazer aquilo que o agrada. Com certeza Deus vai te ajudar e Ele vai se alegrar muito e vai alegrar o seu coração também, tá bom? Então é essa a nossa lição de hoje. Eu espero que você pratique aquilo que você está aprendendo. Vamos praticar? Um beijinho, fiquem com Deus, uma boa semana e Deus abençoe a todos.